Hoje voltaremos a falar sobre pecado. Então, se você não viu o vídeo que tem aqui no canal sobre pecado, já corre lá, já assiste, porque aqui você vai entender um pouco melhor. Lá a gente fala um pouquinho sobre pecado mortal. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre por que de você não poder achar que tudo é pecado, ok? Então já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem mais você acredita que pode estar tendo essa dúvida, porque de fato, para quem está ali no primeiro, no processo de conversão, no começo ali do processo, pode realmente achar que tudo é pecado e isso pode se tornar um problema para ela. Então, normalmente, por que isso acontece? Justamente porque a pessoa não sabe a definição de pecado. Ela não entendeu o que é um pecado, o que precisa para consistir um pecado. Então, você primeiro precisa, para cometer esse pecado, você precisa de algumas coisas que eu falo naquele vídeo que eu pedi para você assistir, mas eu vou falar aqui rapidinho para que a gente possa prosseguir no nosso assunto aqui. Então, para um pecado existir, você precisa da plena advertência e do consentimento. Então, quando você sente alguma coisa, você tem a plena advertência e depois você tem o consentimento. O sentir em si não é pecado. Você não consentiu ainda. Então, o que significa? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos supor que você está com seus amigos, você está ali tomando umas taças de vinho, e aí você já bebeu, sei lá, umas 2, 3 taças, e aí você sentiu que você está perdendo a razão, você sentiu que você está perdendo a consciência. Então, a sua consciência ela te advertiu. Ali existiu a plena advertência. Se você escolher continuar bebendo, você cruzou a linha e aí você realmente cometeu um pecado. Se você recuou e não continuou bebendo, você não cometeu um pecado, certo? Então aqui para você eu resolvi uma parte que é justamente agora você já sabe o que é um pecado, o que não é um pecado, ele precisa do consentimento. Então você já sabe que você tem que lutar contra essa inclinação da sua vontade, porque você queria o quê? Continuar bebendo, certo? Então você tem que lutar contra essa inclinação, que é fazer exatamente o que você não gostaria de fazer. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo. Né? Então, gente, o pecado, isso vai acabar valendo tanto para o pecado mais grave, quanto para um pecado menos grave, que são os veniais. O pecado mais grave, tem um vídeo lá explicando exatamente o que é um pecado mortal. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses pecados mais veniais que a gente não pode descuidar deles. E aqui eu vou citar alguns exemplos desses pecados veniais. Alguns deles são passar horas no videogame jogando, né? Rolando tela nas redes sociais, vendo aqueles gatinhos, né? Tocando piano, tocando piano, ao invés de ler um livro ou assistir um bom filme realmente ali, que vai te agregar alguma coisa. Você come além do necessário, você já está satisfeito, mas você não pode fazer desfeita. Aqui em Minas, se você fizer desfeita na casa de alguém, você está cometendo algum tipo de delito, né? Então, tem que tomar cuidado. Porém, é importante você ter a consciência de que você não pode passar do seu limite. Então, assim, fique esperto aí se você é mineiro. Você prefere, às vezes, falar muito da vida dos outros, né? Sem focar em você mesmo. Você fica julgando ali as ações alheias, sendo que não é da sua conta. E, né, você vai ali para uma mentirinha de leve, é uma omissão aqui, não vai fazer mal para ninguém. Enfim, a lista segue. Então, o que acontece? Por mais que esses pecados que eu citei, que eles podem ser veniais, e aqui eu coloco que eles podem, porque dependendo da gravidade, eles vão ser um pecado mais grave, né? Eles vão ser um pecado mortal, mas você deve ter uma atenção redobrada com eles. Por que você deve ter uma atenção redobrada com esses pecados veniais? Porque o somatório deles pode trazer um peso muito maior e você vai acabar cometendo um pecado mais grave depois. E aí, você vai começar a se enganar, você vai começar a ignorar a sua consciência, que ela vai te advertir ali. Ela vai estar falando, você está cruzando a linha. Mas você escolhe, por livre e espontânea vontade, e fala assim, não, eu quero cruzar essa linha mesmo. E aí é quando o negócio fica sério. Porque você vai romper a sua comunhão com Deus. Você vai sair do seu estado de graça.
E você não quer sair do seu estado de graça. Porque nós estamos aqui, todos nós, buscando uma vida de santidade. Estamos buscando uma vida em comunhão com Deus. Mas então, e aí? Tudo virou pecado, então eu não posso fazer mais nada, né? O que eu faço para isso não acontecer comigo? O que eu faço para não achar que tudo é pecado, não querer confessar todos os dias? O que eu posso fazer para não acontecer isso comigo? Então, pessoal, primeiro de tudo, se você começa a achar que tudo é pecado e começa a querer confessar e reconfessar os mesmos pecados, ou que não são pecados de fato, você está cometendo um outro pecado. Esse pecado ele é chamado de pecado do escrúpulo. E aqui a pessoa já perdeu completamente a noção da plena advertência e do pleno consentimento. Ela acha que o sentimento ou a tentação é o pecado, mas na realidade não é. E normalmente essas projeções de que tudo é pecado, ela acaba sendo feita na outra pessoa. Então, a pessoa que começa a achar que tudo é pecado, ela começa a olhar para o outro e começa a apontar o pecado do outro. E ela nem percebe que ela está cometendo um outro pecado ao fazer isso. Então, não cabe a nós, inclusive, já ficar apontando o pecado da outra pessoa. O pecador é o próprio acusador. Você tem o sacramento da confissão justamente para você se acusar dos pecados que você comete. Então, essa pessoa, ela começa a querer se confessar o tempo inteiro e ela se perde no sentido do sacramento. Cega ali na sua própria ignorância. Ela chega num ponto onde ela começa a colocar a culpa dela maior do que a misericórdia de Deus. Nesse momento onde você coloca a sua culpa como maior do que o perdão de Deus, você está realmente cometendo um outro pecado, porque o perdão de Deus ele é infinito. O perdão de Deus é muito maior do que a nossa própria culpa. Aqui vale várias outras reflexões, mas eu não vou fazer isso, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas o que eu faço? Como que eu faço para isso não acontecer comigo? Então, você precisa ter a consciência de que se não houver o consentimento, você não cometeu pecado. E se não houver a plena advertência, também você não cometeu pecado. Certo? Então, se você foi lá e não foi advertido de que aquilo ali era uma coisa errada, você não está cometendo pecado. Aqui também cabe algumas outras reflexões, mas eu acho que não vale a pena entrar nesse detalhe, porque existe uma questão de conhecimento. Então, se a pessoa não sabe, ou se a pessoa sabe e assim não teve a plena advertência e ela vai lembrar depois, e se ela lembrar depois, ela vai ter que acabar confessando esse pecado. Eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas fique isso na mente para a gente poder discutir em uns novos vídeos. E aqui vale muito a interpretação que traz o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que ele fala que nós devemos ser perdoados 70 vezes 7. Ou seja, não há limitação do perdão. Aqui a gente tem que nos humilhar, reconhecer a nossa própria fraqueza e saber que Deus ele olha para a gente somente para perdoar. Ele quer que nós construamos uma vida de santidade. Então, quando a gente comete um pecado, temos que ter essa confiança em Deus de que nós, contritos, arrependidos, confessemos este pecado para um sacerdote e que o sacerdote vai nos dar a absolvição desse pecado. Com certeza, e aí você volta ali para a comunhão com Deus mais uma vez, construindo esse caminho de santidade que Deus tanto quer para a gente. Se você gostou desse tema, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha com quem você acredita que pode aproveitar mais desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.